Meus irmãos, eu vos cumprimento com a paz do Senhor Jesus, amém? Me ajuda só um pouquinho aqui no retorno. Eu não sou xarope assim não, sou gente boa. Mas me ajuda só um pouquinho aqui no retorno, por favor. Vocês estão ouvindo bem aqui? Aí em cima tá legal? Não? Também lá. Aí atrás está legal? Também não? Cadê o outro? Vamos lá, melhorou um pouquinho. Melhorou aí? Aí em cima, não sei qual é a caixa de distribuição lá em cima. Na direita está legal, está melhor, mais ou menos. Está melhorando aqui. Aqui está legal? Então tá bom. Que bom estar com vocês. Poder ministrar a palavra do Senhor ao seu coração nesta noite. Que Deus te abençoe. Que Deus possa fazer com que tudo que está sendo ministrado, vivenciado nesses dias, possa ser inspirador para a sua vida. Que Deus possa estar gerando dentro do seu coração nesses dias convicções, compromissos e propósitos que possam te levar a um futuro extraordinário da parte de Deus. Você pode dizer amém por isso? Amém. Se você tem assento, pode se assentar. Eu quero dizê-los da alegria de poder estar servindo ao Congresso de Jovens de vocês esse ano. Louvar a Deus pela liderança da igreja de Limeira, ao pastor Joel Amâncio, ao seu filho, pastor Levi Ferreira. Agradecer pela vida do pastor Levi Júnior, o evangelista Robson, aos líderes da juventude desta igreja, o diácono Rafael Arthur, o presbítero Maicon. Que Deus possa ser sempre glorificado através da vida da igreja de Limeira, através de toda a juventude desta igreja. Que Deus seja sempre com vocês. Quantos estão com o seu coração aberto para continuarmos a ouvir a voz do Senhor? Diga amém. Amém. Você está com Bíblia aí? Vamos lá? Abra comigo a sua Bíblia, livro dos Juízes. Vocês estão diante de um tema que é custe o que custar. Você pode repetir comigo? Diga custe o que custar. Eu quero usar o tema de vocês para compartilhar uma palavra de Deus que está em meu coração. Se você pode, repita comigo: custe o que custar, eu não vou repetir os erros que Sansão cometeu. Você pode repetir isso comigo? Vamos lá de novo, diga: custe o que custar, eu não vou repetir os erros que Sansão cometeu. Juízes 14, se você encontrou aí com um sinal, se você pode, diga amém. Versículo 5, nossa leitura vai se iniciar a partir do versículo 5. Depois que você deixar aberto aí, deixe também na página seguinte, capítulo 16, verso 26. Juízes 14, verso 5, está escrito assim: desceu Sansão com seu pai e com sua mãe a Tímina. E chegando às vinhas de Tímina, de repente, um leão novo, rugindo, saiu-lhe ao encontro. Então o Espírito do Senhor se apossou dele, de tal maneira que ele o rasgou de alto a baixo, como quem rasga um cabrito, sem ter nada na mão. Mas nem a seu pai, nem a sua mãe deu a saber o que tinha feito. Desceu e falou àquela mulher, e ela lhe agradou muito. E depois de alguns dias, quando voltou para tomar, apartou-se do caminho. Você pode repetir isso comigo? Diga: apartou-se do caminho. Apartou-se do caminho para ver o corpo do leão, e neste havia um enxame de abelhas com mel. Tomou o favo nas mãos e se foi andando e comendo dele. E tendo chegado a seu pai e a sua mãe, deu-lhes dele, e comeram. Porém, não lhes deu a saber que tomara o mel do corpo do leão. Agora capítulo 16, verso 26, do mesmo livro dos Juízes, capítulo 16, verso 26, está escrito assim: disse Sansão ao moço que o tinha pela mão: deixa-me tocar as colunas que sustenta a casa,
para que eu me encoste a elas. Ora, a casa estava cheia de homens e mulheres também. Ali estavam todos os príncipes dos filisteus, e sobre o telhado havia uns 3.000 homens e mulheres que estavam vendo Sansão brincar. Então clamou Sansão ao Senhor, dizendo: Senhor Deus, peço-te que te lembres de mim e fortalece-me agora só esta vez, ó Deus, para que de uma vez por todas me vingue dos filisteus pelos meus 2 olhos. Então abraçou-se Sansão com as 2 colunas do meio, em que se sustentavam a casa, e empurrando uma com a mão direita e a outra com a mão esquerda, disse Sansão: morra eu com os filisteus. Então se inclinou com força, e a casa caiu sobre os príncipes e sobre todo o povo que estava nela. E foram mais os que matou Sansão na sua morte do que os que matara na sua vida. E se você pode, diga amém. Todos nós, pelo menos algumas vezes, já ouvimos a história de Sansão. Você que teve, como eu, o privilégio de ter os seus primeiros anos na casa do Senhor, certamente naquilo que nós chamávamos de a classe infantil, não sei qual o nome que vocês dão aqui em Limeira, por algumas vezes, pelo menos, você passou pela história de Sansão. A história do homem muito forte, que tinha uma aliança com Deus, que era um nazireu, que Deus, através dele, decidiu prover livramento para todo o povo de Israel. Mas a história do homem também que acabou fracassando por causa de alguns erros, e no final da sua vida derrubou um templo, que era o templo de Dagon. E então, quando esse templo cai, a Bíblia nos diz que ele morre junto com todo o povo inimigo, o povo dos filisteus. Essa é uma das histórias mais conhecidas da palavra de Deus. Sansão faz parte de um tempo que é chamado do tempo dos juízes. Você pode repetir comigo, diga: tempo dos juízes. Quando você lê o livro dos juízes, a expressão que mais se repete nesse livro é a expressão que diz: fizeram os filhos de Israel o que parecia mal aos olhos do Senhor, e o Senhor os entregou. Fizeram os filhos de Israel o que parecia mal aos olhos do Senhor, e o Senhor os entregou. Por que essa expressão é a expressão que mais se repete no livro dos juízes? Porque todo esse livro está dentro de um ciclo vicioso. Qual era esse ciclo? Esse ciclo era o seguinte: primeiro Deus abençoava o povo, primeiro Deus prosperava o povo, tudo que o povo de Israel fazia dava certo, a mão de Deus era com eles. Só que quando eles estavam vivendo esse tempo de prosperidade do Senhor, esse tempo do favor de Deus sobre eles, eles iam, digamos que, banalizando na fé valores pessoais, morais, espirituais. Eles iam relativizando muita coisa e iam se distanciando de Deus. Quem está comigo aí, diga amém. Ao ponto que eles iam se distanciando de Deus, eles iam enfraquecendo na fé. Eles iam se acostumando com a bênção de Deus e iam se enfraquecendo na fé e se afastando do Senhor. E esse processo de se afastar do Senhor fazia com que simultaneamente eles fossem também adorando aos deuses das outras nações. Deuses como, por exemplo, Baal, Astarote, Azera, entre tantos outros. Deus então, para corrigir o seu povo, permitia que os povos que adorassem esses deuses viessem sobre Israel, oprimissem, perseguissem, dominassem, subjugassem, e o povo ficava praticamente escravo desses outros povos. Quando eles entravam nesse período de opressão e domínio desses povos próximos, que haviam se tornado povos inimigos e povos rivais, eles então se lembravam que eles tinham um Deus. E quando eles iam clamar a esse Deus, eles se lembravam que eles estavam mal com Deus. Porque Deus havia abençoado e prosperado eles, só que eles haviam se afastado de Deus, haviam adorado aos deuses das outras nações. Então, quando eles se lembravam que eles estavam no saldo negativo com Deus, eles se rendiam diante do Senhor e diziam: Senhor,
tenha misericórdia de nós. Nós pecamos contra o Senhor, nós adoramos aos deuses das outras nações, nós entramos pelo caminho de apostasia, mas nós pedimos que o Senhor tenha compaixão de nós e manifeste o seu favor sobre nós. Quase sempre esse processo de restauração do povo de Israel nos dias de Juízes era o seguinte: Deus ouvia a oração do povo e Deus levantava entre o povo uma pessoa, às vezes um homem, às vezes uma mulher, como por exemplo Débora, embora na maioria das vezes os juízes foram homens, e esses homens eles tinham a missão de reunirem o povo em guerras, em empreitadas militares, tanto que na verdade os juízes da Bíblia, eles não tinham a função como por exemplo nos dias de hoje, não eram pessoas que legislavam pela lei, mas os juízes na maioria das vezes eram líderes militares, que tinham a função de organizarem o povo para realizarem uma guerra, e com essa guerra enfrentar esse povo inimigo, venciam o povo, e agora então o povo tinha paz, autonomia da terra. Aí o que é que Deus fazia? Deus abençoava o povo, prosperava o povo, tudo que o povo fazia dava certo, e novamente o ciclo se repetia. Deus abençoava o povo, eles se acostumavam com a bênção de Deus, iam se afastando do Senhor, e ao ponto que eles iam se afastando do Senhor, o que é que acontecia? Novamente, só que os méritos disso não são seus. Eu vou te dar um filho, mas isso não tem a ver com a sua capacidade. Eu vou te dar um filho, mas você será mãe, porque você é estéril, mas eu vou gerar em você um filho. Deixa eu te falar uma coisa, Deus faz questão de lembrar a essa mulher, antes de informar que ela seria mãe, que isso vai acontecer, não por causa das características dela, não por causa do potencial dela, não por causa dos méritos dela, mas Deus faz questão de lembrá-la que apesar das suas limitações, era Deus que iria abrir a madre dela e iria dar um filho a ela. Sabe o que Deus está nos lembrando com isso? As coisas boas que acontecem na vida da gente, nem sempre tem a ver com a gente. A gente não tem que pensar que é por causa de nós, que é por causa do nosso potencial, que é por causa das nossas qualidades, que é por causa dos nossos méritos, porque nós mesmos somos limitados, nós mesmos somos estéreis e muitas coisas, limitados em muitas coisas, mas porque a mão de Deus está sobre você, aí você alcança, aí você avança, aí Deus te dá vitória, e o nome do Senhor é glorificado sobre a história da sua vida. Você pode dar glórias a Deus por isso? Em primeiro lugar, Deus faz questão de lembrar essa mulher que ela é estéril. O que Deus está dizendo é o seguinte, vai acontecer com você, mas não por causa de você, vai acontecer com você por causa da minha bondade e misericórdia. Só que segunda coisa, Deus vai dizer o seguinte a essa mulher: o seu filho será um nazireu, o seu filho será um... Números capítulo 6 fala sobre o que era o nazireado. O nazireu era alguém consagrado ao Senhor, separado para Deus. E para que um nazireu nunca se esquecesse que ele era separado para Deus, tinha 3 coisas que ele não podia fazer. Quantas coisas? Primeiro, não poderia tocar em coisa morta. Segundo, não poderia nem comer nem beber nada que fosse fruto da vide. Não era só vinho que um nazireu não poderia beber. Qualquer coisa que fosse feito com uva, seja para comer ou beber, um nazireu não poderia ingerir. E em terceiro lugar, não poderia cortar os seus cabelos. Agora observe isso daqui. Deus está dizendo para essa mulher: o seu filho será nazireu. Só que a partir de agora, até que o menino venha a nascer, você também não poderá fazer nenhuma dessas coisas. Essa mulher deve ter parado, deve ter olhado para Deus, deve ter dito o seguinte: Senhor, nazireu será ele, não eu. Por que ele que é nazireu, mas eu a partir de agora não posso fazer nenhuma dessas coisas que um nazireu não pode fazer? Só que ela não pergunta isso para Deus, sabe por quê? Porque ela entende qual foi a proposta de Deus aqui. O nazireado era um chamado para a santificação, para santificar. O que Deus está dizendo à mulher é o seguinte: eu quero que você entenda que a santificação do seu filho precisa começar primeiro em você. Você está entendendo isso? Deus está estabelecendo aqui um princípio. A santificação da próxima geração precisa começar em nós.
Tem alguém que ouviu isso daí? Às vezes a gente repete um versículo errado, dizendo, ensina o menino o caminho que se deve andar. Já viu o que a Bíblia diz? Ensina o menino o quê? Ensina o menino o quê? Não é o caminho, é no caminho. A presença do N ali muda tudo. Você pode ensinar alguém o caminho daqui para Campinas sem estar presente. Ensinar no caminho te obriga a estar junto. O que Deus está dizendo é o seguinte, precisa começar primeiro em você o modelo que vai ser reproduzido nas próximas gerações. Precisa iniciar em você uma cultura de santidade, de honra ao Senhor, de temor do Senhor. Porque se começar em você, vai alcançar os seus filhos, vai alcançar a posteridade, vai alcançar a próxima geração. Eu estou crendo nessa palavra de Deus sobre os nossos dias. A santidade da próxima geração vai começar através de nós. Eu estou crendo que Deus irá enviar um avivamento para o Brasil, e isso vai começar a partir da nossa geração, para que o nome do Senhor seja glorificado. Isso. O que Deus está dizendo para essa mulher é o seguinte, precisa começar pela força do exemplo. Você pode repetir isso comigo? Diga, precisa começar pela força do exemplo. Deixa eu te dar um exemplo disso daqui. Quem aí tem as duas mãos? Faz assim, as duas. Quem não tem, está liberado. Mas quem tem as duas, faz assim. Agora faz assim. Bem forte. Até aquecer. Aqui já começou a aquecer. Tá aquecendo aí também? Se tiver bem quente mesmo, coloque agora aí as duas mãos na bochecha assim, Eu mandei colocar aonde? A maioria das pessoas colocou aonde? Escute isso. Sabe por que a maioria das pessoas colocou no queixo? Escute isso. Porque aquilo que eu faço influencia muito mais do que aquilo que eu falo. A gente precisa entender isso. Tem coisas que você pode falar a vida toda e as pessoas vão esquecer. Mas tem coisas que você vai fazer que nunca mais será esquecido. É isso que Deus está estabelecendo com essa mulher. O que Deus está dizendo é o seguinte, o seu filho terá um chamado para a santificação. Mas você não pode fazer aquilo que ele não tem que fazer. Você tem que honrar um comportamento que ele tem que ter. Você tem que zelar por princípios que ele tem que zelar. Os nossos filhos não vão ser pessoas de oração se eles não nos verem orando. A nossa casa não será uma casa que tem, meu Senhor, se eles não verem temor do Senhor em nós. Deixa eu falar uma coisa, Deus quer começar uma cultura de santidade através dos nossos dias, para que a próxima geração seja alcançada por o poder dessa santidade. Quem pode glorificar a Deus por isso? Deus está dizendo isso para essa mulher. O que você faz vai ter muito mais influência do que aquilo que você fala. A santidade de Sansão precisa começar em você. Aí o menino nasce, e quando ele nasce, a Bíblia omite a vida dele dos 0 aos 20. Quando ele tem 20 anos, a Bíblia diz que ele começa a transitar entre Dan e Zoar. E as pessoas já percebiam que Deus era com ele, que havia algo especial de Deus sobre ele para aquela geração. Aí ele vai se apaixonar por uma moça de uma cidade filisteia chamada Tímina. Ele se encantou por ela, chamou os pais e falou assim, eu quero que os senhores vão até Tímina para conhecerem a moça, que eu estou gostando dela. Foram. No caminho de ida, a Bíblia diz que um leão novo, você pode repetir isso comigo? Diga, um leão novo. Diga comigo, rugindo, saiu ao encontro. Quando aquele leão vem, a Bíblia diz que o Espírito do Senhor vem sobre Sansão. Sansão corre sobre ele, pega aquele leão e rasga de alto a baixo, sem ter nada na mão. E joga o leão ao lado, joga o leão ao... Ele segue o caminho dele, vai para Tímina, apresenta a moça para os pais, volta para casa. Aí o texto diz que em um outro dia, quando ele está voltando novamente a Tímina com os seus pais, ele passa sobre o exato local onde dias antes ele havia matado aquele leão. E o que acontece? O texto diz que ele se aparta do caminho para ver o corpo do leão que estava morto. Guarde uma coisa, e eu pedi que você repetisse essa expressão no texto. O declínio de Sansão começou a partir do momento que ele não respeitou os limites do caminho. O texto diz, apartou
apartando-se do caminho para ver o leão que estava morto. Embora isso seja uma linguagem literal, isso aponta também para uma linguagem figurada. Por quê? Porque todo declínio na vida de um jovem, de um homem, de uma mulher de Deus, de uma pessoa que é separada por Deus para um chamado, para um propósito, uma pessoa que faz parte do corpo de Cristo, da igreja de Deus, que é consagrado e consagrada ao Senhor, todo declínio começa a partir do momento que os limites do caminho não são respeitados. Porque o Espírito Santo de Deus fala no seu coração quais são os limites do caminho, até onde você pode ir, até onde você pode fazer, até onde você pode falar, até onde você pode ouvir, até onde você pode participar. A partir do momento que você não respeita os limites do caminho, você está se expondo a coisas que Deus não tem para você. Quando ele sai dos limites do caminho, a Bíblia diz que ele vê o corpo do leão. Curiosamente, sob o corpo do leão, uma porção de abelhas havia produzido um pouco de mel, um pouco de mel. Aqui tem algumas coisas interessantes. Em primeiro lugar, mel é algo bom ou ruim? Bom. Só que Sansão é um nazireu. E para ele tomar o mel, ele precisa tocar no corpo do leão. E a primeira coisa que ele não pode fazer é tocar em coisa morta. Em primeiro lugar, a Bíblia está ensinando uma coisa aqui para a gente. Cuidado com aquilo que é bom. Cuidado com aquilo que é agradável. Cuidado com aquilo que é doce, mas que está custando a sua aliança com Deus. Ele toma do mel, só que isso está representando uma quebra de aliança. Segunda coisa, se você perceber, o primeiro elo da aliança de Sansão com Deus é quebrado através de um leão que ele já havia matado. Já parou para pensar nisso? O primeiro elo da aliança de Sansão com Deus é quebrado através de um leão que ele já havia matado. Deixa eu dizer uma coisa, cuidado para você não ser vencido por guerras que você já venceu lá atrás. Cuidado para você não sucumbir diante de problemas que você já venceu lá atrás. Cuidado para você não ceder diante de situações que você já superou elas lá atrás. Sansão está sendo vencido por um leão que ele já venceu. Terceira coisa aqui. Ele toma do mel, o texto diz que ele dá aos pais, porém, ele não diz aos pais de onde ele havia tomado o mel, porque ele havia tomado do corpo do leão. E se ele conta para os pais, tomei do corpo do leão, os pais saberiam que o primeiro elo da aliança dele com Deus já havia sido quebrado. Sabe o que me assusta em Sansão? Sansão está mais preocupado com o que os pais vão pensar dele do que com Deus está vendo o que ele está fazendo. Deixa eu repetir isso aqui para você. Sansão está mais preocupado com o que os pais podem pensar dele do que com Deus está vendo o que ele está fazendo. O que Sansão está fazendo aqui? Sansão está mais preocupado com a sua reputação do que com o seu caráter. Reputação é aquilo que as pessoas sabem ao seu respeito, caráter é aquilo que você é quando não tem ninguém por perto. Reputação é aquilo que você é na presença dos outros. Caráter é aquilo que você é quando você está a sós. Sansão está mais preocupado com a sua reputação do que com o seu caráter. Ele dá o mel aos pais, só que não diz para os pais, peguei o mel, é bom, é agradável, mas o primeiro elo da minha aliança com Deus foi quebrado. A Bíblia está ensinando um princípio para a gente aqui. Que princípio é esse? Aquilo que você não pode contar como fez, não faça. Aquilo que você não pode contar que participou, não participe. As amizades que você não pode contar que tenha, não tenha. Deixa eu lhe falar uma coisa. Haverá momentos que para você andar com Deus, você vai ter que deixar de andar com alguém. Aquilo que você não pode dizer que está participando, não participe. Se preocupe com o seu caráter e Deus cuidará da sua reputação. Quem pode dar glórias a Deus por isso? O primeiro elo aqui da aliança de Sansão com Deus é quebrado. Ele toma do elo, ele toma do mel. E dos 3 elos da aliança, o primeiro é rompido. Só que aqui tem uma coisa interessante. Quem está comigo aí, diga amém. Amém. Depois que o primeiro elo é rompido, o Espírito do Senhor continuava vindo sobre Sansão. Depois que o primeiro elo é rompido, o Espírito do Senhor continuava vindo sobre Sansão. Aí Sansão para e pensa o seguinte: espera aí, eu errei, pequei. Só que o Espírito de Deus continua vindo sobre mim? Eu continuo fazendo e dando certo? Que erro que Sansão
comete aqui que você não deve cometer? Sansão confundiu o que é Deus usar alguém quando Deus está satisfeito com a conduta de vida dessa pessoa. Sansão confundiu o que é serviço na obra de Deus com comunhão com esse Deus, que é o Deus da obra. Deixa eu dizer uma coisa, Deus está mais interessado em quem você é do que naquilo que você faz para Ele. Eu vou repetir isso aqui para você. Deus está mais interessado em quem você é do que naquilo que você faz para Ele. Porque em Deus tem uma regra. A comunhão vem primeiro, depois vem o serviço. O problema é quando a gente acha que o serviço é mais prioritário do que a comunhão. Deixa eu mostrar isso em um texto da Bíblia. Quem lembra aqui daquela história de Jesus chegando na casa de Marta e Maria junto com os discípulos, que Maria fica aos pés do Senhor e Marta vai para a cozinha? Quem lembra daquela história? Faz assim com a sua mão. Quem aqui é dona de casa? Faz assim. Quem aqui é dona de casa? Ou se você é filha que ajuda a sua mãe lá nos afazeres de casa. Se coloca no lugar de Marta. Você está em casa, 11 da manhã, toca a campainha. Toca a... Quando você abre, Jesus mais 12 homens. O que uma dona de casa pensa? Eu tenho que preparar alguma coisa para essa turma comer. É o que Marta pensou. Não é que Maria tinha menos compromissos que Marta. Escute isso. Não é que Maria tinha menos responsabilidades que Marta. A questão é a seguinte: quando Maria percebeu a oportunidade que ela estava tendo de ter Jesus na casa dela, ela parou tudo, foi para a sala, se prostrou aos pés, e o que ela está dizendo é o seguinte: nada é mais prioridade na minha vida do que a presença de Jesus dentro do meu lar. Marta está na sala, na cozinha, se incomoda com aquilo, vem na sala, em outras palavras o que ela diz é o seguinte: Jesus, peça a Maria para que se coloque no lugar dela. Eu estou trabalhando sozinho lá na cozinha, ela que se dá o luxo de sentar aos seus pés e ouvir o que o senhor está falando. Marta pensava que Jesus ia olhar para Maria e falasse: Maria, vai para a cozinha ajudar a sua irmã. Só que Jesus olha para Marta e diz assim, ó: Marta, Marta, você anda agitada, preocupada, distraída com tanta coisa, e você ainda não percebeu que você está perdendo a melhor parte. Maria escolheu uma coisa só, mas isso é o que é necessário, e não lhe será tirado. Aí normalmente a gente aplica esse texto para quem? Para aquelas pessoas que têm 3, 4, 5 empregos, que o dia tem 24 horas e ela trabalha 30 horas por dia, e a gente diz, não tem tempo para Deus, não tem tempo para a igreja, não tem tempo para a família. Só que se a gente se esquece aqui de uma coisa: Marta está trabalhando sim ou não? Sim. Para quem? Para quem? Para quem? Para Jesus. É para alguém que está trabalhando para Ele que Jesus está dizendo o seguinte: você anda agitada, preocupada, distraída, envolvida com tanta coisa, e ainda não percebeu que uma só coisa é necessária, e você está perdendo a melhor parte. Sabe o que Jesus está dizendo aqui? Se todo o tempo que você dedica para mim é só para trabalhar para mim, mas nunca para estar sós comigo, você está errando e está perdendo a melhor parte da vida. Porque com Jesus, o que primeiro vem não é serviço, é comunhão. Você pode repetir isso comigo? Diga: com Jesus, o que vem primeiro não é serviço, é comunhão. O que Sansão está dizendo é o seguinte: comunhão quebrou, mas o Espírito continua vindo sobre mim e eu continuo sendo útil, continua tendo serviço apesar da ausência de comunhão, então não tem nenhum problema nisso. Ele marca a data do casamento. O texto diz que ele dá um banquete, ele dá um... Quem está comigo aí, diga amém. No hebraico bíblico, o termo banquete ali no original hebraico é mister. Mister no hebraico é um banquete que a pessoa que oferece também participa. O texto em hebraico deixa bem claro que Sansão, ao oferecer o banquete, participa dele. O problema é só um: qual era o principal elemento do casamento da época? Bolo? Não. Era o quê? Vinho. E Sansão era um nazireu e não poderia beber o quê? Vinho. Ou seja, no casamento dele, ele faz o quê? Quebra o segundo elo da sua aliança com Deus. Deixa eu chamar a sua atenção aqui para um detalhe. Sansão tem 3 elos na aliança dele com Deus. Quantos elos? Os 2 primeiros aqui já estão quebrados. Demorou mais tempo para Sansão quebrar o primeiro elo ou o segundo elo? Demorou mais tempo para ele quebrar o primeiro. Quando ele quebra o primeiro, logo na sequência ele quebra o
segundo. A gente precisa entender uma coisa aqui. Tudo que o diabo quer é que você erre uma vez só. Tudo que o diabo quer é que você aceite pecar uma vez só. Porque depois que você erra a primeira vez, é mais fácil você errar a segunda, terceira, quarta, quinta, até que infelizmente o pecado se torna um estilo de vida. Demora mais tempo para ele errar a primeira vez do que para ele errar a segunda vez. É por isso que a Bíblia diz: quem está em pé, cuide-se para que não caia. Talvez eu estou pregando a alguém que o diabo tem investido contra você nesses dias, para fazer você romper a sua aliança com Deus, quebrar a sua comunhão com o Senhor, pecar contra a santidade de Deus. Mas eu estou crendo e profetizando esta palavra de Deus sobre alguém aqui. Deus vai te guardar, Deus vai te guardar, Deus vai te guardar, e a sua aliança com Deus não será quebrada, custe o que custar. Não quebre a sua aliança com Deus. Tem alguém que pode dar glórias ao Senhor por isso? Ele quebra a segunda aliança. Aí sabe o que é mais incrível? Ele continua afundando nesse declínio. E agora a Bíblia diz que ele se apaixona por uma moça chamada Dalila. Os filisteus estão assustados com aquilo. Aí chegam para Dalila e dizem o seguinte: ó, nós temos uma proposta para você. Descubra para nós qual é o segredo da força de Sansão. Descubra para nós qual é o segredo da força de... E cada um de nós vamos te pagar 600 ciclos de prata. Dalila olhou e disse assim: como cada um de vocês, 600 ciclos de prata? Tudo que eu tenho que fazer é descobrir qual é o segredo da força de Sansão? Isso daí, fechado. Deixa eu te falar uma coisa aqui. A gente precisa repensar esse biotipo que a gente tem de Sansão. A gente precisa repensar o biotipo que nós temos de... Os historiadores dizem que quando ele sai e ele arranca os portões de Gaza e levanta, o peso daqueles portões eram 60 toneladas. Você tem noção do que é um camarada arrancar 60 toneladas e levantar e sair andando com isso na mão, como se ele tivesse com 5 quilos de papelão? Se você vê na televisão um camarada puxando um ônibus, um camarada de 2 metros de altura, todo forte, cheio de bíceps, o que você vai dizer? Mas também, olha o tamanho desse camarada, olha a musculatura que ele tem. É fácil puxar um ônibus com um tamanho assim. Mas se você tem um camarada magrelo de 60 quilos puxando o mesmo ônibus, o que a turma vai dizer? Da onde vem a força desse camarada? É ou não é? Provavelmente Sansão não era alguém tão forte assim. Provavelmente Sansão era alguém comum, magro, sem essa força que a gente desenha dele. Porque leva 20 anos para descobrirem qual o segredo da força de Sansão. E só descobrem porque é pago para ele revelar para uma mulher chamada Dalila. Dalila chega para Sansão e diz assim: Sansão, qual é o segredo da sua força? Ele olha e diz assim: ó, se você pegar 7 cordas novas, 7 cordas frescas, e você me amarrar com elas, você vai ter resolvido a minha força. Ele dorme. Ela pega 7 cordas frescas, amarra Sansão, chama os filisteus. Sansão se levanta, os filisteus fogem. Ela olha para Sansão e diz: Sansão, qual é o segredo da sua força? Ele diz assim: você tem que pegar cordas novas, não cordas de nervos, cordas novas, e me amarrar. Você vai ter resolvido o problema da minha força. Ele dorme, ela o amarra. Chama os filisteus vêm, Sansão se levanta, os filisteus correm. Um outro dia ela olha para Sansão e diz: Sansão, qual o segredo da sua força? Sansão diz: ó, se você descer as 7 tranças da minha cabeça com fios, urdidura de teia, você vai ter resolvido toda a minha força. Sansão dorme, ela faz, chama os filisteus vêm, Sansão se levanta, os filisteus correm. Ela olha para Sansão e diz: Sansão, qual é o segredo de fato da sua força? Deixa eu falar uma coisa aqui. Quando Deus estabelece a lei do nazireado em Números capítulo 6, Deus diz o seguinte, ó: se em algum o nazireu quebrar um desses elos, o nazireado dele não está descartado. Ele não deixa de ser nazireu por causa disso.
ele não é jogado fora por causa disso, mas ele tem que passar por um processo de reinicialização. E como que isso funciona? A Bíblia diz que ele tinha que raspar a sua cabeça, tinha que raspar a sua, porque se ele raspasse a cabeça, ele iniciava espiritualmente falando o nazireado. Então, quando Sansão quebra o primeiro elo, não era para ele esconder aquilo, mas era para ele dizer: Senhor, me perdoe, eu não quero perder a minha aliança contigo, eu vou raspar a minha cabeça, eu quero continuar sendo nazireu. Mas o que ele faz? Esconde, omite. Dalila entra no caminho dele, porque aquele que usa de engano não permanecerá na casa do Senhor. Era como se o Senhor estivesse falando: se você não raspa, tem alguém que vai fazer isso daí por você. Deixa eu falar uma coisa aqui para você. Se você sabe que tem algo que tem que ser tratado na sua vida, que está custando a sua comunhão com Deus, não continue a esconder isso, resolva isso. Não deixe que o orgulho pessoal do que as pessoas vão pensar. E quando a turma me vê de cabeça raspada, o que eles vão dizer? Não deixe que o orgulho pessoal do que as pessoas vão pensar custe a salvação da sua alma e exponha você a coisas que fazem parte do juízo de Deus, que não é o desejo de Deus para a sua vida. Deus é um Pai que te ama, Ele quer te restaurar, Ele quer te dar uma segunda chance, Ele quer te ajudar a recomeçar, mas você precisa aceitar ser curado. Está entendendo isso? Dalila olha para Sansão e diz: Sansão, você mentiu para mim 3 vezes. Aonde de fato habita a sua força? Ele fala assim, nunca foram raspadas as tranças, nunca foi raspada a minha cabeça. O dia que for raspada a minha cabeça, terá sido aniquilada toda a minha força. Sansão dorme. Dalila raspa a cabeça dele. Dalila grita. Os filisteus vêm, e a Bíblia diz: levantou-se Sansão, levantou-se, e esse aqui é um dos versículos mais tristes da Bíblia. E pensou ele que iria fazer como das outras vezes, porém não sabia que o Espírito do Senhor já havia se retirado dele. Sabe qual é o problema? É que o Espírito Santo, quando vem, ele vem com vento impetuoso. Ele vem com línguas de fogo, ele vem mexendo as nossas estruturas, mas o Espírito Santo é uma pessoa, e a Bíblia diz: não entristeça o Espírito Santo. Se quando ele chega fazendo barulho, quando ele sai silencioso, sem ninguém perceber que ele saiu. Só se percebe quando o procura, e ele não está mais lá. Capturam Sansão, furam os 2 olhos dele, levam ele escravo. O terceiro elo é quebrado. Quantos elos que ele tinha? Deixa eu chamar sua atenção para um detalhe aqui. Você está comigo aí? Diga amém. Deixa eu chamar sua atenção para um detalhe aqui. As 2 primeiras mudanças de Sansão foram internas. Foram o quê? Somente a terceira mudança é externa. Você pode repetir isso comigo? Diga: as 2 primeiras mudanças são internas. Diga: só a terceira mudança foi externa. Se você encontrar Sansão 10 minutos depois dele ter tomado no mel, você perceberia? Não. Se você encontrar Sansão um dia depois dele ter bebido vinho na festa do casamento, você perceberia? Não. Se você encontrar Sansão 20 minutos depois dele ter cortado o seu cabelo, você perceberia? Sim. Por quê? Porque as 2 primeiras mudanças foram internas e só a terceira mudança foi externa. O que a Bíblia está dizendo com isso? Cuidado, porque quando alguém chega a mudar por fora, isso é sinal de que esse alguém já se perdeu por dentro há muito tempo.
quando você percebe mudanças em comportamento, em palavreado, no jeito de falar, no jeito de se comportar, isso às vezes é sinal de que valores perdidos já foram abandonados no coração há muito tempo, porque mudanças externas só revelam mudanças internas. Só que eu estou vendo aqui esta noite com uma palavra de Deus para te dizer que Deus quer te dar livramento. Talvez eu estou pregando para pessoas que você já há muito tempo está percebendo que alianças estão sendo rompidas com Deus dentro do seu coração. Deus está te falando: renova o seu altar enquanto é tempo, para que não se transforme de forma externa o que está acontecendo aqui dentro. Deus quer te guardar, Ele quer te livrar. Busque o socorro dEle esta noite. Quem está entendendo esta palavra e pode dar glórias a Deus por ela? O problema não começa por fora. O problema não começa quando alguém oferece você um pouco de bebida e você aceita. Quando alguém te chama para fazer sexo antes do casamento e você aceita. Quando alguém te oferece para você provar um pouco de droga e você aceita. O problema acontece quando lá dentro do seu coração, em uma área que ninguém consegue ver, você vai abandonando a oração, você vai abandonando a palavra, você vai deixando o temor de Deus, você vai quebrando alianças e princípios com Deus, você vai negociando coisas que não são para ser negociadas. O Senhor está te falando: restaure as alianças internas enquanto é tempo, porque o Senhor quer te guardar, para que o nome dEle seja glorificado sobre a história da sua vida. Preso, 2 olhos furados, exposto à vergonha. Aí os filisteus se reúnem, e eu estou começando a concluir aqui. E eles dizem o seguinte: a gente precisa fazer uma festa, porque o nosso principal inimigo foi capturado. Vamos se reunir no templo de Dagon? Vamos. 3.000 homens e mulheres. E o texto diz que colocam Sansão ali, para ver Sansão brincar. Para ver Sansão? Para ver Sansão? Tem um moço que auxilia Sansão. Ele está cego. E ele diz o seguinte: por favor, me leve aonde estão as 2 colunas do templo. Colocam ele lá. Ele coloca a mão esquerda numa coluna, a mão direita numa outra coluna, e ele faz a última oração da sua vida. Ele diz: ó Deus, lembra-te de mim, e restaura minha força como dantes, para que eu possa me vingar dos filisteus pelos meus 2 olhos. A Bíblia diz que ele empurra. E quando ele empurra, a Bíblia diz que o templo vem abaixo. E o texto termina dizendo o seguinte: matou Sansão mais pessoas na sua morte do que o que matara na sua vida. Você pode repetir isso comigo? Diga: Sansão matou mais gente na sua morte do que matou na sua vida. Você acha isso algo bom ou ruim? Isso é péssimo. A Bíblia não está fazendo um elogio a Sansão. A Bíblia está fazendo uma crítica a Sansão. Deixa eu tirar Sansão aqui e te dar 2 exemplos, para você entender o que a Bíblia está falando sobre ele. Jefté julgou 6 anos. Quantos anos? Matou 42.000 inimigos. Gideão julgou 40 anos. Quantos anos? Matou 120.000 inimigos. Jefté quantos anos? Matou quantos mil inimigos? 42. Gideão quantos anos? 40. Matou quantos mil inimigos? 120.000. Sansão julgou 20 anos. E tudo que ele matou ali foi um grupo de filisteus com uma cajadada fresca. E alguns filisteus que foram mortos por causa de um enigma só. Aí quando ele morre, ele mata 3.000 pessoas, e ele matou mais pessoas na sua morte do que o que matou na sua vida. Você lembra na introdução da mensagem qual era a função do juiz? O juiz tinha que matar os povos inimigos, para que o povo de Israel tivesse o quê? Liberdade no território. Sansão fica 20 anos, e em vez dele cumprir o chamado dele, sabe o que ele estava fazendo com o tempo dele? Brincando com o inimigo, pecando, contando piada, enigma para os filisteus.
Que erro que Sansão cometeu aqui? Sansão não dedicou tempo ao seu chamado. Pergunta para alguém que está perto de você: você tem um chamado? Miles Monroe falava uma coisa muito interessante. A maior tragédia da vida não é a morte. A maior tragédia da vida é uma vida sem propósitos. Os 2 dias mais felizes da sua vida, em primeiro lugar, é o dia que você nasce. Em segundo lugar, é o dia que você descobre para que você nasceu. Deus tem um plano para você. Deus tem um projeto para a sua vida. Você sabia que tem 2 livros na Bíblia que contam a sua história? Quantos livros? Quantos livros? O primeiro livro está em Salmo 139. A Bíblia diz que há um livro onde Deus prefixou todos os seus dias. Há um livro onde Deus prefixou todos os seus dias. O segundo livro está em Apocalipse 20. É o livro das obras. Você pode repetir isso comigo? Diga: livro das obras. Deus olhou, por exemplo, para José. E no dia que Deus prefixou todos os dias de José, estava ali governador do Egito. Deus olhou para Moisés e Deus prefixou libertador de Israel. Deus olhou para Isaías e Deus prefixou um profeta para o meu povo. Deus olhou para Paulo e Deus prefixou apóstolo dos gentios. A pergunta é: o que é que Deus prefixou no seu livro quando você nasceu? O livro onde Ele prefixou os meus dias é o livro dos planos dEle para mim. O livro das obras é o livro que está nele o registro de quem eu fui, das escolhas que eu fiz, dos caminhos que eu optei. A questão é só uma: será que no dia que Deus pegar o livro onde Ele prefixou todos os meus dias, e será que o dia que Ele pegar o livro das minhas obras e colocar um perto do outro, será que vai bater? Ou será que Ele vai olhar para mim e para você e vai dizer: eu tinha outros planos para a sua vida? Ou será que Ele vai dizer: você até descobriu qual era o chamado que eu tinha para você, mas você não se dedicou a ele, você preferiu negligenciá-lo em vez de aceitá-lo e vivê-lo? Pergunta de novo para alguém que está perto de você: você já descobriu qual é o propósito de Deus para a sua vida? Rafael, me ajuda aqui, por favor. Imagina que Rafael é o gerente de um banco. É o gerente de um? Aí eu chego na agência, ele fala assim: bom dia, Mateus, o banco tem um benefício para você. Eu falo: opa, que legal. Qual? Ele fala assim: a partir de hoje, até o dia que você morrer, o banco vai te dar todos os dias R$1.440. Eu vou ficar feliz ou triste? Feliz. Aí eu vou começar a pensar: 1.440 hoje, 1.440 amanhã. Quanto que eu vou ter daqui 10 anos? Enquanto eu estou fazendo essa conta, ele segura na minha mão e fala assim: Mateus, só tem um problema. Eu digo: qual? Esse valor você não consegue sacar ele, e esse valor não acumula. Você vai receber um cartão. Então o que você não gastar de hoje não acumula para amanhã. Amanhã você vai ter outros R$1.440, mas os de hoje nunca mais. Se esse saldo não acumula, então eu tenho que gastá-lo, sim ou não? Sim. De modo bom ou ruim? Bom. Você gostaria que tivesse um banco assim? Você sabia que ele existe? Que se chama vida? Que todos os dias Deus te dá 1.440 minutos, que totalizam-se em 24 horas. E a minha pergunta para você é: o que é que você tem feito com o seu tempo? Fica de pé comigo. Obrigado. Sansão não dedica tempo ao seu chamado.
Sansão vive sem regras, sem princípios, sem compromisso, sem zelo, sem temor. Eu estou encerrando essa palavra, mas eu preciso que você ouça isso. Custe o que custar, não faça isso. O que você tem feito com o seu tempo? Sabe qual é a maior riqueza da vida? Me pergunte qual. Diga de novo qual. Você acha que a maior riqueza da vida é ouro, bitcoins, dólar, joias? Olhe para alguém que está perto de você, responda para essa pessoa, diga assim: tempo. Chegue para alguém que tem 90 anos de idade e é multimilionário. Pergunte para ele: você trocaria todo o dinheiro que você tem para voltar a ter 30 anos de novo? Sabe o que ele vai dizer? Sim. Porque tempo vale mais que tudo. Mas ainda falava outra coisa interessante. Você sabe qual é o lugar mais rico do mundo? Pergunte qual. Olhe para alguém perto de você e diga aí: o cemitério. Palavra boa para um congresso de jovens. Sabe por quê? Porque nele existem sonhos que nunca foram vividos, amor que nunca foi compartilhado, livros que nunca foram escritos, sorriso que nunca foi dado, sentimento que nunca foi externado, riquezas que nunca foram potencializadas, sonhos que morreram, como se nunca houvesse existido. Aí, diante disso, tem uma palavra que diz o seguinte: viva de forma mais intensa que você puder, para que quando a morte chegar, ela consiga só levar o seu corpo, mas nenhum dos seus sonhos, porque todos eles já vão ter sido vivenciados. Daqui 10 anos, provavelmente você vai se arrepender mais das coisas que você não fez do que das que fez. Porque a maior riqueza da vida está no tempo. Tem alguém entendendo isso? Então você precisa entender que você não pode perder mais tempo. Se você sabe que tem um chamado de Deus para a sua vida, mergulha nele. Diga que ama para as pessoas que você ama. Curta, abrace, beija. Leia, ore mais. Tire o seu tempo daquilo que faz você perder tempo e não te traz nada. Sansão matou mais pessoas na sua morte do que na sua vida, porque ele não soube administrar o seu tempo. Vamos orar? Está comigo aí? Feche seus olhos, coloque sua mão no seu coração. Ou faz melhor, em vez de colocar a mão no coração, dá a mão a quem está perto de você. Você não vai orar por você agora, você vai orar por essa pessoa. Se Deus falou com você, esse é um bom momento para você falar com Ele. É um bom momento para você responder a Ele. Talvez o seu coração estava te levando por caminhos tão perigosos, que você sabe que não são de Deus para a sua vida. O Senhor falou com você. Você precisa decidir alguma coisa no seu coração pela palavra que Ele falou com você. Você precisa resolver alguma coisa dentro de você. Você precisa decidir alguma coisa no seu coração aí. Porque o que muda a sua vida não é o que você sabe que você tem que fazer, é o que você decide e faz. Essa é uma noite para você viver decisões. Essa é uma noite para você renovar a sua aliança com Deus. Essa é uma noite para você se envolver com o chamado de Deus para a sua vida. Essa é uma noite para você decidir não perder mais tempo. Você pode começar a orar? Não espere eu começar não, comece aí.
no tom de voz que você quiser, mas comece a falar com Deus. Comece a conversar com Deus. Comece a dizer para Ele os seus medos, seus temores, suas preocupações, seus sonhos. Vai orando, vai orando, vai orando, vai orando, vai orando, vai orando. Vai orando, vai orando, vai orando, vai orando. Ore, 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 ore. Se envolva, ore, 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 ore. Vai. Ore um pouco mais, ore um pouco mais, ore um pouco mais, ore um pouco mais. Oramandaramashura makamassore mandaramash.
Ao som desse fundo musical, eu queria saber onde está a primeira pessoa para Jesus desse culto. Nessa atmosfera de Deus entre nós, eu gostaria de saber onde está a primeira pessoa que ou está distante dos caminhos do Senhor, ou que ainda não fez a decisão no seu coração de entregar a sua vida e receber Jesus como Senhor e Salvador de sua vida. Esse momento é para você que precisa recomeçar a sua caminhada de fé, para você que precisa reconhecer Jesus definitivamente como Senhor e Salvador de sua vida. Eu quero orar por você. Sua vida pode mudar a partir dessa noite. Não perca mais tempo. Venha entregar o seu coração a Jesus. Aonde está a primeira pessoa desse culto para Cristo? Enquanto isso, você vai adorando, você vai vivendo isso que Deus está derramando sobre nós. Mas eu quero saber onde está a primeira pessoa para Jesus desse culto. Aí em cima, pergunte na galeria, pergunte a quem está perto de você se ele ou ela já teve um encontro com Jesus. Faça isso. Toda igreja, se puder fazer, faça isso, por favor. Pergunte a quem está perto de você, aqui ao lado. Pergunte a essa pessoa que está perto de você se ele ou ela já teve um encontro com Jesus. Se ainda não, convide ele, convide ela, traga-o. Vem com ele, vem com ela. Eu estou esperando você. Você precisa fazer essa decisão. Aonde está a primeira vida para Jesus desse culto? Eu estou te esperando. Cadê você? Enquanto isso, você vai intercedendo, você vai clamando. Você vai dizendo: Senhor, quebra cadeias, liberta corações, tira os grilhões. Salva Jesus. Salva Jesus. Salva Jesus. Salva Jesus. Salva Jesus. Aonde tem mais alguém para Cristo? Vai adorando, vai adorando. A glória de Deus está sobre nós. Aonde tem mais uma vida para Cristo? Aonde está mais uma pessoa? Um homem, uma mulher, um jovem, uma jovem. Alguém que se rende a esse amor e diz: eu não quero viver nem mais um dia da minha vida distante do lugar que eu sei que é meu, os braços do meu Pai, a casa do meu Pai. Eu quero voltar para a casa de Deus. Eu quero renovar a minha aliança com Deus. Aonde está a terceira pessoa para Jesus? Vem. Eu estou te esperando. Se você está aí em cima, eu estou esperando você. Cadê você? Dá um sinal com a sua mão onde está a terceira pessoa. Aonde está? Pessoa, está chegando a quarta pessoa. Você pode dar glória a Deus aí? Aleluia. Aonde está a quinta pessoa? Aonde está a quinta pessoa? Aonde está a quinta pessoa? Espírito de Deus, só tem liberdade entre nós. Tu és bem-vindo aqui. Tu és bem-vindo aqui. Oh. Aonde está a quinta pessoa para Cristo? Eu estou te esperando, vem. Aonde está a quinta pessoa? Aonde está a quinta pessoa? Cadê você? Quinta vida para Cristo, eu estou esperando você, vem. Há um lugar para você diante do altar. Há um lugar para você diante do altar. Há um lugar à mesa esperando você. O Pai te chama. Você é filho. Você é filha. Não aceite viver nada menos do que é direito de filho e de filha. Uou! Deus abençoe você.
Aonde está a sexta pessoa? Aonde está a sexta pessoa? Aonde está a sexta pessoa? Cadê você? Cadê você? Aonde está a sexta vida? Você pode perguntar mais uma vez a essa pessoa que está perto de você. Faz convite a ele, a ela. Pergunte se ele ou ela já teve um encontro com Cristo. Se ainda não, convide ele. Convide ele, convide ele. Convide ela. Eu estou esperando mais um filho. Eu estou esperando mais uma filha. Eu estou esperando mais alguém que quer. Aleluia. Alguém que quer renovar sua aliança com Jesus. Sem impedimentos, vem, faça face, Senhor. Sopra em nós, Espírito de queremos Aonde tem mais alguém? Aonde tem mais alguém? Há uma sexta pessoa. Há uma sexta pessoa. Enquanto você vem, eu gostaria de pedir que toda igreja estendesse as mãos para cá. Toda igreja, toda igreja, toda igreja. Vocês cinco, vocês cinco, vocês cinco. Você pode repetir comigo uma oração? Pode? Se você pode, de olhos fechados, mas de coração aberto, diga assim: Senhor Jesus, muito obrigado pelo teu amor por mim. Diga: Senhor, perdoe os meus pecados. Diga assim: Jesus, muda a minha história. Eu te entrego o meu coração e eu te recebo como meu Senhor. Te recebo como meu Salvador. A igreja estenda as mãos, vai orando, vai orando, vai orando. Você que está aqui do lado, vai orando por ele, vai orando por ela. Senhor, nós queremos te louvar por essas 6 vidas. Deus, nós queremos liberar sobre eles, ó Deus, uma palavra de bênção do Senhor esta noite. Deus, que haja libertação, que haja transformação. Deus, se porventura alguma maldição até hoje teve poder na vida deles, na casa deles, na família deles, na vida emocional, na saúde, na vida espiritual, ó Deus, os relacionamentos, no desenvolvimento pessoal deles, nós queremos repreender todo o mal, toda a maldição. Senhor, a tua palavra diz que para isso se manifestou o Filho de Deus, para desfazer todas as obras do diabo. Para isso se manifestou o Filho de Deus, para desfazer todas as obras do diabo. Nós ministramos o poder dessa palavra sobre eles, em nome de Jesus Cristo. Ó Deus, que a melhor fase da vida deles comece a partir desta noite, em sua presença. A igreja que assim concorda, diga amém. Abrace ele ou ela, diga: seja bem-vindo à família de Cristo. Seja bem-vindo à família de Cristo. Abrace ele e ela e diga: seja bem-vindo. Que se abra os céus e o teu reino venha.
nossa fé está no nosso Deus. Erga a sua voz um pouco mais, declare. Que se abra os céus, que o teu reino vem. Ora mandará Jeová. No nosso Ó Deus, vem sobre nós com teu poder. Ó Deus, vem sobre nós com a tua glória. Ó Deus, vem sobre nós com o teu fogo. Sopra, Espírito de Deus. Sopra, Espírito de Deus. Sopra, Espírito de Deus. Vem sobre nós com a tua graça e com o teu poder. Esses dias possam estar sendo um divisor de águas sobre a minha vida, que a minha vida seja uma até esse congresso, diga, e outra a partir desse congresso, que eu possa viver teu favor, teu derramar, que eu possa me envolver mais contigo, com a oração, com o meu chamado, com o teu propósito para a minha vida, de uma forma especial e extraordinária, que eu possa dedicar melhor o meu tempo para viver teu propósito sobre a minha vida. Você pode dizer glória a Deus por isso? Então, antes de se assentar, abrace pelo menos 3 pessoas, diga que Deus te abençoe e que se cumpra em você o propósito de Deus. Se abram, sai do seu lugar, abraça alguém, diga que Deus cumpra em você o propósito dele para a história da sua vida. Grande Rei, que os céus fechados se abram, teu reino venha mover. A nossa fé e esperança estão em Deus. Grande Rei, que os céus fechados se abram, teu reino venha mover. A nossa fé e esperança estão em Deus, grande Rei. Que Deus te abençoe. Quem entendeu essa palavra, diga amém. Toma o seu assento em nome de Jesus. Você pode dizer aleluia. Você pode dizer glória a Deus. Quem me ouve ainda por mais 2 minutinhos, diga amém. Me ouve mesmo? Fechado? Olhe para cá. Se você pode, ainda não saia, deixa eu te dar um aviso. Deus tem me dado o privilégio de poder servir a igreja na área do ensino.
E eu tenho feito isso com muita alegria. Tenho feito por duas formas. Quantas formas? Duas. A primeira por vídeo e a segunda por livro. A forma em vídeo é uma coletânea de 9 documentários. Quantos documentários? 9. Não são DVDs de pregações. Escute isso. São 9 documentários gravados em 15 países diferentes sobre história do cristianismo e geografia bíblica. Eu viajei 4 anos e meio por esses locais documentando esse material. 2 volumes são gravados em Israel. Você vai conhecer comigo mais de 50 lugares diferentes da Bíblia. Túmulo de Jesus, Monte Carmelo, Vale do Armagedon, Mar da Galileia. Você vai entrar comigo dentro do túmulo de Lázaro, que é uma gruta a quase 5 metros de profundidade em Betânia, onde Lázaro foi sepultado, mas ao 4º dia o Senhor ressuscitou. Vou te mostrar aqui o que é o fundo de uma agulha. Muita gente tem curiosidade de saber o que é o fundo de uma agulha. Daquele texto que diz que é mais fácil o camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Eu vou te mostrar aqui em Jerusalém. Tem um documentário gravado na Turquia. Nesse você vai conhecer comigo a ilha de Patmos e as 7 cidades que receberam as 7 cartas do Apocalipse. Em cada cidade eu te explico cada carta. Tem um gravado no Egito. Nesse você vai refazer comigo a rota do Êxodo. Eu vou te mostrar lugares como o Mar Vermelho, o Rio Nilo. Você vai comigo até o Monte Sinai. Eu vou te mostrar ali o que é uma sarça. Não tem quando a Bíblia diz que Moisés viu a terra prometida, mas não pôde entrar nela. Você vai comigo até esse lugar que é o topo do Monte Nebo, na Jordânia. E dali eu vou te mostrar a vista que Moisés teve da cidade de Canaã. E esse documentário do Êxodo, em especial, termina nas ruínas das antigas muralhas de Jericó. Então é a rota completa desde o Egito até a primeira cidade de Canaã que foi conquistada. E os últimos volumes em vídeo são sobre história do cristianismo. Você vai visitar comigo pelo menos 15 lugares que viveram grandes avamentos ao longo da história da igreja. Rua Azusa em Los Angeles, igrejas de homens como Moody, Jonathan Edwards, John Wesley, Calvino, Spurgeon, Lutero. Então, esse material aqui vai te abençoar demais. É uma coleção riquíssima, tudo isso em vídeo. É como se fosse um Globo Repórter. Você vai visitando comigo esses locais e nos locais eu te explico as histórias. E o último material, concluindo esse anúncio, esse sim livro, esse livro aqui é uma enciclopédia sobre a vida dos personagens bíblicos. Eu levei mais de 7 anos escrevendo esse livro. Quantos anos? 7. É uma obra de quase 500 páginas. Talvez você diz, Mateus, eu tenho preguiça de ler um livro de 70 páginas. O que eu vou fazer com um livro de quase 500? Esse aqui não é um livro daqueles que você lê do início ao fim, da página 1 até a última, a não ser que você queira, mas é uma obra de pesquisa. Deixa eu fazer uma pergunta aqui. Quem aqui em algum momento, algum dia, lendo a Bíblia, já teve alguma dúvida sobre uma expressão do texto, um lugar da Bíblia, curiosidade da vida de um personagem bíblico, que você teve a dúvida, sentiu falta de um livro que te explicasse aquela questão, não teve no momento aquele livro, e talvez até hoje você não tirou aquela dúvida? Quem aqui já passou por isso, faz assim com a sua mão. Quase todos nós, não é verdade? Esse livro é para você usar nesses momentos. Imagina que você está lendo sobre Paulo. Você vem na letra P, às vezes tem 10, 15, 20 páginas explicando a vida de um único personagem da Bíblia. Personagens masculinos e femininos. Contexto cultural, histórico, geográfico. Personagem sai de um lugar e vai para o outro. Abraão saiu de Ur dos Caldeus e foi para Canaã. Quantos quilômetros era de Ur dos Caldeus a Canaã? Quantos dias era isso a pé? Polêmicas da Bíblia, quer ver uma? Primeira família quem foi? Adão, Eva, Caim e Abel. Caim mata Abel. A Bíblia diz que ele vai morar numa cidade chamada Nod. Ali se casou, teve filhos e formou toda a sua família. Muita gente se pergunta, se a primeira família da Bíblia foi Adão, Eva, Caim e Abel, Caim se casou com quem? Como que a gente explica isso? Quem foi a esposa de Caim? Ele foi morar numa outra cidade? Tinha uma cidade fora do Éden? Como que a gente trabalha essa possibilidade se tudo começa no Éden? Às vezes contexto cultural, nomes da Bíblia, Filipe, por exemplo. A Bíblia tem mais de um, quando que a Bíblia está falando sobre eles? Por exemplo, Tiago, a Bíblia tem mais de um. Herodes. Herodes não é o nome de uma pessoa, é um título. Assim como o faraó não é o nome de uma pessoa, é um título. Existiram 6 Herodes na Bíblia. O Herodes da época que Jesus nasceu não é o mesmo Herodes, por exemplo, quando Jesus cumpriu o ministério. Não é o mesmo Herodes que foi comido de bicho. E nem o mesmo Herodes que mandou prender a Pedro. Quando que a Bíblia está falando sobre cada Herodes? Então, para você que talvez é pregador, tem um desejo de pregar, você que ama entender a Bíblia, você que é um aluno de escola bíblica dominical, professor de escola bíblica dominical, irmão, para você que quer entender mais sobre a palavra de Deus, esse livro aqui é indispensável para você. Frequentemente eu encontro jovens
que dizem assim: Mateus, eu estou começando a pregar, eu tenho um desejo tão grande de pregar, só que eu tenho dificuldade de ler o texto e conseguir tirar dali os pontos, as lições, as argumentações, extrair dali uma mensagem. Esse livro vai te ajudar muito nisso, porque você não tem aqui apenas a vida do personagem sendo contada, mas você tem as lições da vida do personagem já sendo explicadas. Então, vai facilitar muito o seu tempo de estudo e preparação de conhecimento da palavra de Deus. Você me entendeu? Diga amém. Concluindo, eu tive a alegria de ter a revisão desse livro por um pastor muito querido do Brasil, que é o reverendo Hernandes Dias Lopes, e o prefácio dessa obra foi pelo saudoso Dr. Russell Shedd, que foi uma das maiores referências que o Brasil já teve na área do ensino. Dr. Shedd chegou a escrever que não conheceu outra obra em português que reunisse tantas informações sobre a vida dos personagens bíblicos quanto essa. Então, é uma oportunidade que você não pode perder. Os DVDs, 1 é 10, 4 é 30, os 9 são 70. A enciclopédia está no valor de R$50. O kit daria 120, mas se você levar a coleção completa, em vez de 120, você vai pagar só 100. Pode adquirir no cartão, crédito ou débito. Se precisar, passa lá em 2 vezes sem juros, hoje pode. Passe ali, esse material está aqui na esquerda. Eu quero ter a alegria de cumprimentar você ali, te entregar esse material em mãos, deixar uma dedicatória no seu livro, abençoar você com esse trabalho que tem abençoado a vida de tanta gente. Você me ouviu? Diga amém! Que Deus te abençoe. Um abraço em todos vocês. Pastor, muito obrigado. Amém. Deus abençoe. Deus abençoe, pastor Mateus, poderosamente, e os irmãos que acompanham.